vamos lá, como você tem acompanhado, eu fui o único, e isso eu garanto, que o único entre candidato a vereador e nem candidato a prefeito em São Paulo, tá? Visitou as 32 subprefeituras, as 32 regiões. Dentro de 30 dias eu rodei 2.000 quilômetros dentro da cidade de São Paulo. Conversei com centenas de pessoas. Fui nas 32 subprefeituras. O que eu entendo? Primeiro, um olhar de quem é gestor, por exemplo. A cidade de São Paulo, ela tem 12 milhões de habitantes. Só para você entender a dimensão da cidade de São Paulo, você pega o bairro mais afastado da Zona Sul, que é o Marcilac. O Marcilac, ele está a 45 quilômetros do centro da cidade. O outro extremo da Zona Norte, que é Perus, está a 25 quilômetros. Então, por exemplo, se o cidadão ele está lá no Marcilac e quiser atravessar a cidade para chegar lá em Perus, ele vai percorrer 70 quilômetros. Assim, linha reta, tá? Falando linha reta. Por carro, obviamente, vai pegar desvios e tal, ele vai gastar 90 ou até 100 quilômetros dentro da cidade para chegar no destino. Então, isso é para você entender a magnitude do tamanho de São Paulo, né? E eu fiz isso. Eu percorri tudo isso. Assim, é coisa absurda. Então, vamos lá. A Prefeitura de São Paulo fica na Sé, praticamente na Sé, no Viaduto do Chá. Então, realmente, com o prefeito, é difícil você administrar uma cidade com uma magnitude dessa. Ela é gigantesca, é um país, né? Então, quando foi criada as subprefeituras, foi criada com o objetivo de dividir em 32 regiões, né? Para que essas subprefeituras elas atendessem às demandas da região, principalmente nas questões de infraestrutura. Saneamento básico, pavimentação de ruas, criação de postos de saúde, enfim, situações de infraestrutura, né? Então, eu acredito que é necessário sim ter as subprefeituras, tá? Isso aí, pelo tamanho, pela dimensão da cidade, é necessário. O objetivo da existência delas é perfeito. Tem que investir em infraestrutura e etc. E aí é dividido o orçamento. É aí que você começa a ver as irregularidades, as discrepâncias. Por exemplo, subprefeitura da Sé. Se o orçamento é voltado para investir em infraestrutura, que é o que a gente entende o quê? É fazer canalização de córrego, é pavimentação de rua, é ponte, etc. Praça da Sé não precisa fazer nada disso. A subprefeitura da Sé já tem toda a infraestrutura de São Paulo. O que precisa a Sé é zeladoria. Entendeu? É varreção de rua, limpeza de galerias, administrar ali a questão dos moradores de rua, que são 11 mil que vivem na rua, né? Questão de segurança, mas isso não envolve um valor milionário, altíssimo de recursos, mas é destinado 100 milhões de reais para lá. Certo? E aí você vai para outras regiões, como Perus, como eu falei para vocês, Zona Norte, São Mateus, Zona Leste, Parelheiros, na Zona Sul, o orçamento das três é idêntico, 27 milhões de reais. Só? Caramba. É isso mesmo, 27 milhões de reais. Sendo que, por exemplo, 10% das ruas de São Mateus não tem nem asfalto. Meu Deus. Né? Não tem nem esgoto encanado. 10% da região, tá? E aí recebe 27 milhões de orçamento por ano e a Sé 100. Então você percebe que a decisão de se encaminhar o orçamento não é pela necessidade, e sim por indicação política. Né? Então, se você tem o seu amigo lá de confiança, que tem as suas coligações e etc., aí você dá a subprefeitura para ele e bota tantos milhões lá. E lá na periferia, não coloca. Então, assim, primeiro, o que eu constatei visitando todas essas regiões? Para mim é claro, tá? Precisa se manter a miséria para vender a esperança. Ponto. Né? Então, essas pessoas que moram na periferia sempre vão ficar ali passando necessidade de ter uma água encanada, de ter um esgoto canalizado, de ter uma rua pavimentada, de ter mais ônibus circulando. Por quê? A pessoa sofre 3 anos para chegar agora lá, né? E os candidatos falar que vai botar hospital na região,
que vai pavimentar as ruas da região, que vai criar vagas em escolas para as crianças. E aí o cidadão que é mais simples fala, puxa vida, eu vou acreditar nesse cara que agora sim ele vai fazer isso, né? Quando eu vejo a campanha eleitoral, me dá nojo. Sabe por quê? Bruno Covas está falando que vai fazer 8 hospitais em São Paulo, certo? Mas sabe quantas obras estão paradas na cidade de São Paulo? 106 obras paradas. 1,5 bilhão de reais enterrado em obras paradas. Como um cara desse tem a coragem de dizer que vai construir 8 hospitais, sendo que tem mais de 100 obras que teriam que ser executadas? Então, sabe, assim, então se vende a promessa para poder ganhar voto, mas eles mantêm as coisas assim para poder sempre ficar vendendo a esperança. Então, a distribuição do orçamento é totalmente injusta, porque se fosse destinar de fato o que a região precisaria, com certeza teria mais dinheiro em caixa para poder investir em infraestrutura. Mas o pior agora, para deixar mais indignado ainda, eu fiz o levantamento da utilização de todo o orçamento em 2019. Todas as subprefeituras, mesmo a pior lá de Parelheiros, todas não gastaram mais do que 56% do orçamento, que é orçamento justamente para infraestrutura. Então, mesmo aquela subprefeitura que precisa investir mais em orçamento, que é uma de São Mateus, por exemplo, não gastou a metade do orçamento. E isso não é economia, isso é negligência. Isso é negligência. Então aí você olha que o subprefeito, eles não estão ligando para a população. Pelo contrário, eles precisam manter a população naquela situação para vir agora, como já está acontecendo, prometer escola, prometer rua pavimentada, mas que nunca vai acontecer, sabe? Prometeram aí criar as UBSs, né, que é as unidades básicas de saúde, em 2016. 6 UBSs começaram a obra e foram paralisadas por 3 anos, sem mexer nelas, virando ponto de consumo de droga. Agora, num passe de mágica, em junho, Bruno Covas decidiu mandar dar continuidade na obra. Você entendeu? Então aí você vê isso, você vê que realmente é para usar isso como máquina eleitoral. É muita coisa, eu falo pra caramba, viu, gente? E, inclusive, Edson, eu gostaria que você comentasse, que faltou você comentar sobre a Secretaria da Subprefeitura. Que vai ter um gasto enorme aí, me parece. Cara, isso é um absurdo. Não, é um absurdo. Olha, veja só. O prefeito, ele tem os subprefeitos, que eu entendo o seguinte, que são seus imediatos, né? Se você destaca um subprefeito, o subprefeito de Santo Amaro, por exemplo. Fulano, cuida de Santo Amaro aí. Deu algum problema? Ele vai catar o telefone. Fulano, como que tá acontecendo aí em Santo Amaro? Porque é o imediato, é prefeito e subprefeito. Acabou. Não, os caras criaram uma secretaria, que é a Secretaria dos Subprefeitos, com orçamento. Olha, só para vocês terem ideia. Em 2019, o orçamento dessa secretaria, qual que é o papel da secretaria? É o seguinte, o subprefeito liga para a prefeitura, a telefonista pega a ligação, aí passa para o prefeito. É só para resumir de uma forma bem simples, tá? É isso. A secretaria da subprefeitura é aquela pessoa que, quando o prefeito for receber o subprefeito, é aquele que vai servir o cafezinho. Só serve para isso. Tá? Não teria a mínima necessidade. O máximo que teria o prefeito é, de repente, ter um departamento anexo ao seu gabinete, com meia dúzia de pessoas que poderia fazer esse suporte. Ponto, resolveria aí. Mas não, precisa de uma secretaria. O orçamento em 2019 foi de 335 milhões de reais. 2019. Mas em 2020, sabe qual foi o orçamento? 1 bilhão. Meu Deus. Eu só não vou desmaiar porque eu já vi você falando isso. Porque senão eu desmaiava, juro por Deus.